É um grande privilégio estarmos aqui de novo para tratarmos da palavra do Senhor. É tempo de escola bíblica dominical. É tempo de aprofundar conhecimentos bíblicos. É tempo de tentar compreender melhor a orientação que Deus nos tem dado através da Bíblia como um todo. Nós estamos há algum tempo na escola dominical estudando o Antigo Testamento. Nós iremos continuar essa linha de raciocínio, de exame, de reflexão, agora focando alguns personagens centrais dentro da dinâmica do Antigo Testamento. Na manhã de hoje, no ambiente da escola dominical, nós começamos a falar sobre o pai da fé, sobre um personagem dos mais importantes, que é Abraão. Aliás, é interessante, nesse particular, a gente não pode esquecer que Abraão ele é central na fé judaica, na fé cristã e na fé muçulmana. Abraão ele é um eixo fundamental nas grandes religiões monoteístas, que nós temos diante de nós. E temos muito a aprender com Abraão. Essa é a nossa vontade nesse momento de escola dominical. Nós iremos, minhas irmãs e meus irmãos, direcionar a nossa atenção fundamentalmente para as lições que estão inseridas no capítulo 12 e no capítulo 13 de Gênesis. Nós iremos estudar Gênesis capítulo 12 e Gênesis capítulo 13, tentando conversar um pouco sobre esse personagem e extrair da vida e dos desafios enfrentados por Abraão aquilo que possa fazer bem ao meu coração, aquilo que possa esclarecer ao seu coração, a sua fé, para que nós, de maneira madura, possamos construir um relacionamento espiritual seguro e abençoador perante o nosso Deus. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. E é natural que lá em Gênesis 12 a gente já possa identificar o porquê. Se você puder estar com a sua Bíblia aberta no Antigo Testamento, lá em Gênesis 12 e 13, eu gostaria de ler alguns versículos e ao longo da leitura dos versos a gente vai criando um contexto de análise e de reflexão sobre as lições que podem abençoar a minha vida e a sua vida no que tange a mensagem da vida de Abraão. Veja, lá em Gênesis 12, e esse é um texto clássico, nós vemos a vocação, o chamamento de Abraão, e daí um nome que ele tem carregado ao longo da sua história como sendo o pai da fé. Veja que interessante. Diz lá Gênesis 12, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a casa que te mostrarei. Inclusive, nesse momento, e nós sabemos, Abraão era Abrão, não é? O nome Abraão foi depois mudado por vontade do Senhor. Mas Abrão, como você queira chamá-lo, ele recebe um convite dos mais desafiadores. Larga a tua história, larga a tua cultura, larga a tua cidade, larga os teus parentes, larga as tuas relações, deixa tudo e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Vai para um lugar que eu ainda não te revelei. Caminha numa direção que tu não sabes qual é. Dispõe-te a atender a minha voz para se jogar numa aventura, não é? Nós estamos falando com um homem de 70 e poucos anos, com todas as suas raízes dentro de uma cultura caldeia,
dentro de um ambiente familiar que adorava outros deuses. E ele escuta uma voz, escuta um chamamento que fala: sai, lança-te para essa experiência e vai para um lugar que você não sabe. E mais, você será conduzido na trajetória dele, no caminho que você fizer, eu vou te revelar. Abraão, irmãos, ele nos faz lembrar de um teólogo, filósofo, chamado Søren Kierkegaard, existencialista. Kierkegaard dizia o seguinte, essa é uma expressão muito conhecida no meio evangélico, no meio protestante. Søren Kierkegaard dizia o seguinte, fé é saltar no escuro. Fala Kierkegaard. Fé é a coragem de saltar no escuro, crendo que Deus está lá embaixo com as suas mãos abertas, esperando para te segurar. O que Abraão estava sendo desafiado, meus irmãos, era dar um boot na sua história, era deixar para trás todo o seu acervo de 70 e poucos anos de existência, de vida, e se jogar nas mãos de Deus. E se jogar no escuro, porque o chamamento é no sentido, olha, Abraão, sai, ok, vai, perfeito, caminha, tudo bem, para onde? Onde eu estarei indo? Com quem eu estarei indo? O que vai acontecer? Qual é o caminho? É para a esquerda? É para a direita? Como é que se faz isso? Meus irmãos, essa é a grande... o grande cenário, o grande desafio da fé. Aliás, fé e crença, não é? Muitas pessoas acreditam em Deus, poucos têm fé. Aliás, o livro de Tiago, ele nos exorta, o diabo crê em Deus e treme. O diabo reconhece a Deus, sabe do seu poder e treme. Meus irmãos, reconhecer racionalmente a Deus, ter uma boa relação com Deus, ir à igreja, cultivar hábitos de procedimentos que sejam aceitáveis e de boa índole moral, ser uma pessoa educada, isso não basta. Não basta ir à igreja, não basta cantar no coral, não basta... nada disso é suficiente. É preciso ter a coragem de saltar no escuro. É verdade. Meus irmãos, já contei isso em outras oportunidades e eu não me canso de lembrar. Eu, quando tinha 17 anos, essa experiência ela ficou marcada no meu coração. E acho que ela nos fala do que Abraão, na verdade, estava sendo desafiado a fazer. Eu estava na faculdade de física, notem os irmãos e as irmãs. Eu, com 17 anos, queria ser físico nuclear. Eu estava lá no Fundão, na Universidade Nacional, na Universidade Federal, né, na Ilha do Governador, e lá naquele campus, a Associação Bíblica Universitária fazia um concurso bíblico. Nunca me esqueci disso. E todos podiam se candidatar a disputar o primeiro lugar daquele concurso. E sabe, meus irmãos, sabe, minhas irmãs, no tempo em que eu estive lá, esse concurso bíblico muito disputado, ele foi ganho por um rapaz que era ateu. Ele era ateu, não acreditava em Deus, mas ele sabia de cor textos bíblicos, ele tinha uma cultura bíblica incrível. E sabe, meus irmãos, eu sempre, desde aquela época, eu fiquei pensando que uma coisa é conhecer a palavra do Senhor. Outra coisa é conhecer o Senhor da palavra. Ah, meus irmãos, Abraão estava sendo desafiado para alguma coisa que eu e você temos que nos dispor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você está disposto a pular no escuro? Você está disposto a acreditar
é muito pouco. O que você está sendo desafiado, o texto está desafiando a você e a mim, é que nós possamos ter fé. E sabe, meus irmãos, fé é muito mais do que acreditar. Fé é muito mais do que ler a palavra de Deus. Fé é dom de Deus, é graça de Deus e é disposição de nos desafiarmos, minha irmã e meu irmão, a fazer que nem o pai da fé, a nos jogarmos nos braços do Senhor. Eu acho, talvez, quem sabe, essa palavra te abençoe. Quem sabe seja isso que está faltando na sua vida. Se entregar completamente nas mãos do Senhor. Se jogar nos braços do Senhor. Isso é um ato de fé, meus irmãos, mas é um ato de libertação, porque a fé liberta. A superstição e o medo aprisionam. É momento de viver a liberdade que experimentou o pai da fé, Abraão. Se jogue nos braços do seu Deus, se entregue nas mãos dele, porque certamente ele estará ali pronto para te segurar. Isso não é uma retórica que se estabelece academicamente, isso depende de uma experiência pessoal com o Senhor, com o pai da fé. Pois então, meus irmãos, mas é muito legal a palavra de Deus. Não sei se você tem essa compreensão. A palavra de Deus me fala ao coração. Sabe, quando eu olho para a Bíblia, eu me vejo. Porque a Bíblia não é um livro chapa branca. Não. Os personagens bíblicos, eles são pessoas que nem eu e que nem você, que têm a coragem de saltar o salto da fé, como nós estávamos falando, mas, meus irmãos, ele é humano, o pai da fé, que nem eu e que nem você. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você já teve uma ideia de jirico? Sabe o que é isso? É da sua geração essa expressão, uma ideia de jirico? Você, minha irmã e meu irmão, já enfiou os pés pelas mãos? Você já cometeu um equívoco grave na sua vida? Eu já. Abraão também. O texto diz, lá em Gênesis 12, dos versos de 10 a 20, que nessa caminhada de Abraão, ele foi bater com os costados lá no Egito. Chegando no Egito, ele e sua mulher, Sarai, chegaram lá. Abraão ficou meio bolado, ficou meio preocupado, ficou meio tenso. Falou assim, caramba, tô entrando aqui. Ih, rapaz, a minha mulher é muito bonita, hein? Esse negócio não vai dar certo. Não pode ser assim. Então, ele bolou, meus irmãos, uma mentira. Falou assim, meu amor, eu fico imaginando que tenha sido assim. Que você finja, enquanto nós estamos aqui, que você não é minha esposa, que você é minha irmã, porque assim é o jeito da gente poder passar aqui nesse lugar com o faraó, etc., sem qualquer tipo de problema. Essa será a forma para nós nos mantermos seguros. Meus irmãos, e todos conhecem o texto, se você for ler, que essa ideia de jirico, não é? Que essa ideia de jirico, que esses pés pelas mãos que foram trocados, meus irmãos, quase deu ruim se a intervenção do Senhor não tivesse se manifestado. E sabe, meus irmãos, é assim a minha e a sua vida. Nós erramos. Nós tomamos medidas erradas. Nós avaliamos o contexto de maneira equivocada. Enganoso é o coração. E olha, a encrenca toda se deu. Sabe por quê? Porque Abraão, que era o pai da fé e que é o pai da fé, no lance seguinte ele ficou com medo dos homens e ele trocou a sua fé, tentando achar que ele podia buscar uma proteção
numa história mentirosa. Meus irmãos, a mentira não leva ninguém a lugar nenhum. A sabedoria popular, ela nos instrui. A mentira tem pernas curtas. Quem é que pode ser feliz na mentira? Quem é que pode viver na mentira? E sabe, Abraão errou. Sabe, eu e você erramos. Mas o que é fundamental, meus irmãos, é que a gente não faça do nosso erro, pequeno ou grande, que nós não façamos deles erros que cometemos, correntes, como diz o reverendo Cid, para que nós passemos a vida inteira arrastando os nossos pecados. Abraão cometeu um erro grave. O que ele fez foi terrível. Não tem nome para dizer. A encrenca que ele criou com a sua mentira. Magoou a ele, a sua esposa, mas Deus estava com eles. Meus irmãos, o pai da fé, o homem que se jogou confiantemente para que o Senhor o segurasse, ele estava agora se rendendo à sua fraqueza. Os heróis bíblicos são assim, são humanos. Eu queria que você pensasse na fé, mas também pensasse que nós somos humanos. Aceite a sua humanidade, confesse o seu erro, reconheça que errou. Isso faz tão bem, meus irmãos, quando nós entregamos a nossa vida com fé e reconhecemos que nós podemos errar e que Deus está sempre conosco. Mas é importante que nós saibamos, e o texto e a experiência e a vida de Abraão, que deixou de ser Abrão, nos fala de que os medos da vida não se resolvem com mentira. Os perigos da vida se resolvem com fé. E a fé, meus irmãos, é aquela compreensão, aquela certeza de coisas que não vemos, daquele salvamento que não conseguimos enxergar, mas que está presente no nosso coração, do nosso lado, naquele Deus que é Deus conosco. Mas a lição, minha irmã e meu irmão, nos aponta uma outra faceta, um outro capítulo, uma outra realidade muito interessante da vida de Abraão. Porque, segundo o capítulo 13 de Gênesis, Abraão com seu sobrinho Ló, eles tiveram uma questão onde tiveram, enfim, que conversar e tomar uma decisão. Eles estavam, ao sair do Egito, eles estavam olhando para as terras que deveriam possuir. E claro, havia ali uma questão econômica, uma questão de propriedade, uma questão que envolvia dinheiro, uma questão que envolvia recursos financeiros. E havia uma escolha. Para que direção eles iriam? Quem tomaria um lado e quem assumiria o outro? E olha que interessante, meus irmãos. Lá em Gênesis 13, verso 8, o texto diz assim: Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como da terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um para o outro. Ou seja, Abraão falou assim: Ló, escolha para onde tu queres ir. Ló olhou e escolheu o melhor caminho, o caminho mais verde, a campina mais atraente, a escolha que lhe daria mais vantagem econômica. Curiosamente, essa escolha de Ló vai levá-lo lá para frente naquele ambiente de Sodoma e Gomorra, curiosamente. Não é? Isso é matéria que depois
será examinado num outro capítulo da nossa escola dominical. Essa escolha de Ló, escolheu aquilo que lhe parecia mais desejoso ao seu olhar. Ló acabou batendo com os costados lá em Sodoma e Gomorra, que criou, é natural, você sabe, uma série de problemas para ele e para sua família, por conta da iniquidade que se estabelecia nesse lugar. Abrão, meus irmãos, falou o seguinte: olha, Ló, não vamos discutir. Ló, não vamos criar caso. Cara, meu sobrinho, escolhe o que você quiser. Eu escolho outro lado. Você quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quer ir para frente, eu vou para trás. Enfim, meu sobrinho, não quero discutir isso. Eu quero paz. Eu quero concórdia. Eu quero boa vontade. Eu quero consenso. Eu quero que nós tenhamos uma vida boa. Nós somos familiares. E sabe, meus irmãos, às vezes nós somos os grandes, e é preciso fazer uma análise mesmo pessoal, em oração perante o Senhor, mas às vezes as disputas, as dificuldades, às vezes a separação, às vezes a mágoa, às vezes o rancor, às vezes a amargura, nasce, quem sabe, de um coração que não sabe abrir mão, que não sabe ter generosidade. Meus irmãos, ser generoso é ser que nem Deus, que foi tão generoso comigo e com você, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, meus irmãos, Deus poderia ter nos julgado, mas Ele quis pagar a nossa dívida. Deus poderia ter nos aniquilado pelo nosso pecado, mas Ele quis nos resgatar da escravidão que eu e você estávamos. Isso é um Deus gentil, esse é um Deus generoso, esse é um Deus que estende a mão. Esse é um Deus que fala assim: quer saber de uma coisa? Não tem problema, você quer ir para a esquerda? Eu vou para a direita, eu não quero discutir com ninguém, eu quero que haja paz, eu quero que haja concórdia, eu tenho o suficiente para viver. Ah, mas a campina do lado esquerdo é mais verde. Que Deus te abençoe, que você consiga o seu objetivo, se você vai ser feliz, que a saúde te acompanhe, que você tenha paz. Como é importante, meus irmãos, nós percebermos que essa relação horizontal, ela não limita a nossa vida, mas o que nos traz paz no coração, o que nos traz tranquilidade e plenitude da vida é uma relação vertical com o Senhor. Se temos um carro novo, se temos 2 carros novos, se não temos carro, isso não é importante. Deus é que sabe, Deus é que orienta o nosso sustento. Que assim, ó Deus, nós possamos compreender essa lição maravilhosa que aprendemos com Abraão. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, no mundo que vivemos hoje, não sei se essa é a sua impressão, estamos precisando de pessoas que nem Abraão. Pessoas que tenham coragem de se jogar incondicionalmente nas mãos de Deus, entregando o seu coração a Ele. Também precisamos de pessoas que saibam entender a sua humanidade e que possam, diante dela, ter a grandeza de reconhecer as suas mentiras, de confessar os seus pecados e de perceber que mesmo no erro, no pecado e na mentira, Deus continua sendo Deus e Ele continua sendo nosso Deus conosco e jamais nos abandona. E sabe, meus irmãos, nesse ambiente de tanta disputa, de tanto ambiente de ódio que você vê por aí, eu também, de tanta criação de inimigos, de tanto gosto por estar armado e com o espírito armado, Abraão com Ló demonstrou que é preciso ter um espírito leve para que busque concórdia,
para que se encontre suavemente, meus irmãos, na possibilidade de sermos construtores da paz. Esse é o contexto desse primeiro personagem que estamos começando a analisar, que é Abraão, o pai da fé. Eu te convido que essa primeira aula ela tenha falado ao seu coração, mas que esse convite que faço agora, e reitero, é que você nos acompanhe, não só na vida e nas experiências que teremos de Abraão, mas fundamentalmente na busca desses personagens, buscando e encontrando o próprio Deus que se revela na minha vida, na sua vida, na nossa existência. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você possa, minha irmã, nos acompanhar nesse momento de escola dominical, nesse instante de aprofundamento bíblico que estamos propondo. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém.